E aí, galerinha, tudo bem? Pessoal, hoje a gente vai fazer a nossa correção sobre a lista de atividades referente ao cálculo de concentração comum e densidade, certinho? Então, bora lá conferir. Número 1. Evapora-se totalmente o solvente de 450 ml de uma solução de MgCl2 de concentração 8 gramas por litro. Quantos gramas de MgCl são obtidos? Então, gente, aqui, da mesma forma lá da explicação teórica, a primeira coisa que a gente faz é retirar os dados, tá? Nossa resposta esperada é a letra D, 3,6. Vamos tirar os dados para a gente ver o que o problema traz para nós e o que nós vamos ter que calcular. Então, olha só, 450 ml é o volume. Toda vez que estiver em ml, está se referindo ao volume. Só que como nós já vimos em outras aulas passadas, a gente não pode usar o valor em ml. A unidade padrão é litro. Então, eu tenho que transformar ml em litros. Como eu faço isso? Dividindo por 1000, tá? O M aqui do ml é de 1000. Então, 450 dividido por 1000, 0,45. É esse valor que a gente vai estar utilizando, certinho? Continuando, tá dizendo aqui, ó, que a concentração é 8 gramas por litro, tá? Então, já tem aqui, olha, C igual a 8 gramas por litro. Então, qual vai ser a massa? Quantos gramas? Então, quer saber o M1, tá? Nossa fórmula é C igual a M1 sobre V. Quando você substitui os valores, nós vamos ter 8 igual a M1 sobre 0,45. Agora, aqui é só a gente multiplicar cruzado que o resultado sai. Então, M1 vai ser igual a 3,6 gramas. Então, letra D tá aí prontinho já a questão número 1. Número 2. Olha, na preparação de 750 ml de uma solução de ácido sulfúrico, que é o H2SO4, de concentração igual a 3 gramas por litro, é necessário utilizar uma massa igual a... Então, vamos ver o nosso cálculo, tá aí a nossa resposta esperada, tá? Dados. 750 ml é o volume, a gente já sabe que tem que dividir por 1000, passa para litro, 0,75, ok? Tá falando que a concentração olha, concentração igual a 3 gramas por litro. É o valor do C. Calcule, então, a massa, tá? Então, M1 nós vamos descobrir. C igual a M1 sobre V. O C vale 3. M1 nós estamos procurando e o V, 0,75. Então, da mesma forma que o exercício anterior, multiplica cruzado aqui, já sai a resposta. M1 igual a 2,25 gramas, tá, gente? Massa sempre é o valor em gramas, certinho? Bora para número 3, então. Gente, olha só. Sabendo que 400 ml de uma solução foi preparada a partir de uma mistura de 20 gramas de um determinado sal, ali a gente tem 20 gramas de um determinado sal com 200 gramas de água. Determine o valor de sua densidade em gramas por litro. Mostre os cálculos. Então, meninos, olha só. Aqui eu tenho dois valores em gramas, né? Vocês viram isso? 20 gramas de um determinado sal, 200 gramas de água. Então, aqui eu tenho duas massas. Lembra do exemplo do soro? O soluto tem uma massa e a água também, né? Determine a densidade. Então, aqui a resposta, letra B. Olha só, tirando os dados. 400 ml é o meu volume, 0,4, tá? Dividir por 1000, 0,4. Eu tenho 20 gramas de um determinado sal. Então, se a massa do sal é o M1 igual a 20, misturado com 200 gramas de água. Então, a água é solvente, a gente tem aqui M2, certinho? Determine o valor da densidade. Então, olha só, densidade é a massa sobre o volume. Mas como a gente tem dois valores de massa, vai ficar aquela segunda forma maior que eu mostrei para vocês quando eu expliquei. M1 mais M2 sobre V, tá? Porque a soma do M1 com o M2 forma uma massa total. Agora é só substituir. Então, eu tenho D igual a M1, 20, M2, 200 e o volume, gente, 0,4, tá? Somando ali, eu vou ter D igual a 220 sobre 0,4. Quando você divide o resultado, 550 gramas por litro, letra certa, letra B. Tranquilo, né? Número 4.
Olha, uma solução de 368 gramas de glicerina, a fórmula da glicerina, a gente tem ali C3H8O3. Então, 368 gramas dessa glicerina em 1.600 gramas de água. Então, novamente, eu tenho dois valores de massa, né? Um de glicerina e um de água. Apresenta densidade de 1.044 gramas por litro. Calcule a concentração dessa solução. Então, esse exercício aqui, gente, ele é um pouquinho mais elaborado, tá? Vamos verificar, então. Resposta esperada é aproximadamente, parecendo um tio, né? Aproximadamente 195,74. Vamos lá, tirando os dados. Eu tenho M1 igual a 368, M2 vale 1.600, né? Porque é o valor da água, então ali já tem M1 368, M2 1.600. Aí, pessoal, lá no enunciado do exercício fala assim: apresenta densidade de 1.044. Então, você já tem o valor do D. Calcule a concentração da solução, tá? Calcular a concentração, que é o C. Nós sabemos que para calcular a concentração, a gente utiliza C igual a M1 sobre V. Mas aqui nesses dados, vejam, a gente não tem o valor do V. Então, o que nós vamos ter que fazer para calcular o C? Desse jeito aqui não tem como. Então, primeiro a gente vai estar utilizando a fórmula da densidade, encontramos o V, depois a gente substitui na fórmula da concentração, tá? Então, essa questão aqui envolve dois tipos de cálculo, você faz um para depois chegar no outro. Então, vamos lá, passo a passo. Então, a densidade vale 1.044, o M1 vale 368, o M2 vale 1.600 e o volume eu não sei. Então, agora eu vou só trocar de lugar aqui o V com 1.044, tá? Somando 1.600 com 368, a gente tem 1.968 dividido por 1.044. Então, eu acho V 1,88 mais um monte de números, que é uma dízima, mas a gente vai colocar somente 2 após a vírgula. Essa não é a minha resposta. Esse valor que eu encontrei é o valor de V. Então, agora sim, nós achamos V, nós podemos calcular o valor de C, que é a concentração, tá? Então, C igual a M1 sobre V. C vai ser igual a 368, que é o M1, sobre 1,88, só um minutinho. O GIF estava atrapalhando, né? Então, olha, 368 sobre 1,88. Então, a gente tem C igual a aproximadamente 195,74. Então, às vezes acontece isso. Você tem um exercício que pede para fazer um cálculo, mas para achar você vai ter que utilizar outro, tá? Então, se te deu dados diferentes daquilo que está te perguntando concentração, mas te deu a densidade, desconfie. Provavelmente você vai ter que utilizar no seu cálculo, tá bem? Bora lá, número 5. Se a densidade do sulfato de césio é 0,85 gramas por litro, calcule a massa presente em 2 litros da solução. Resposta esperada 1,7. Tirando dados, olha, a densidade é 0,85. Leia o que está escrito, tá? Então, D igual a 0,85. Calcule a massa. Não sei. Então, M, né? A nossa incógnita. Presente em 2 litros de solução. Volume aqui em 2 litros, já está em litro, eu não preciso transformar nada. Aplicação direta de fórmula. Então, a densidade, quando eu tenho só um valor de massa, vai ser D igual a M sobre V. Então, vamos substituir. O D vale 0,85, a massa nós estamos procurando e o volume vale 2. Multiplicou cruzado, gente, já sai na resposta. Então, M igual a 1,7 gramas por litro, certinho? E por último, número 6, aqui tá falando sobre a extração de sal, cloreto de sódio, né, da água do mar no litoral. Então, aqui foram retiradas 3 amostras, numa quantidade de 500 ml, né, cada tanque tem 500 ml, e a quantidade de sal que se obteve em cada um dos tanques, tá certo? Então, vejam, o volume já está escrito aqui. Em ml é 500 para todas as amostras, só que um a gente tem 22 gramas, o outro a gente tem 20, o outro 24.
Beleza. Então, qual vai ser a concentração média dessas amostras? A gente tem que fazer os cálculos para poder mostrar o resultado, né? Então, vamos lá, olha. O volume é 500 para todos, 0,5, né? Quando se divide por 1.000. A concentração é o que está pedindo. E a massa, gente, a gente vai ter 3 massas diferentes. A nossa fórmula utilizada é essa aqui, C igual a M1 sobre V. Eu vou usar, pessoal, essa fórmula 3 vezes. Por quê? Porque eu tenho que calcular das 3 amostras para tirar a média, tá? Então, olha, amostra 1, a massa é 22 sobre o volume de 0,5. Amostra 2, 20 gramas sobre 0,5. E a amostra 3, 24 gramas, também sobre 0,5. Quando a gente divide, eu tenho 44, 40 e 48. Está pedindo a média, não é? Então, você vai ter que somar tudo e dividir por 3. Então, vai ficar 44 mais 40 mais 48 dividido por 3, 132 por 3, resultado 44 gramas por litro. Letra certa, letra B. Então, pessoal, é isso, tá? A gente encerrou nossa correção e eu aguardo vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.